Rádiocast Sindiúti, o podcast da educação. Com muito carinho para você, trabalhadora e trabalhador da educação, e também para toda a classe trabalhadora de Minas Gerais. Essa batidinha do som muito alta aí? Ah, agora sim, vamos começando então nossa roda de conversa. E o tempo para a gente tem sempre memória. A memória da luta, a memória daqueles que nos ajudaram a construir, né, um sindicato forte de luta como é o Sindiúti, 44 anos, não é uma brincadeira. É o sindicato que teve aí, né, enfrentou tempos da ditadura, fez a luta necessária e continua fazendo. Nós estamos com a Marcele Amador, diretora estadual do Sindiúti, fazendo conosco esse programa. Ei, Marcele, muito obrigada pela presença. Bom dia, Rádio Autêntica. Bom dia, Belo Horizonte. Estamos aqui de volta. Estamos de volta. Eu queria dar um grande bom dia, mas também boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir depois, né? Exatamente. Porque este programa, ele fica disponível no Spotify, também no YouTube depois. Isso. Então, um forte abraço, um beijo para todo mundo aí. Para todas e todes. É isso aí. Ô, Marcele. Antes da gente começar, Vera, sim, eu falar. Queria aproveitar para mandar alguns beijinhos, né? Que a gente é da geração da Xuxa, né? Quer mandar beijo para quem? Então, e era de manhã o programa da Xuxa, né? Que a gente assistia. Então, eu queria mandar um forte abraço e um beijo para você, Vera. Obrigada. Te agradecer por essa parceria. Obrigada. Te agradecer imensamente por tudo que você representa para nós aí. Queria mandar um beijo. Hoje não é o Cadu que tá com a gente, é Gabriel, é isso? Gabriel. E aproveitar para mandar pro Cadu também, Gabriel. Isso. Um beijo, você tá substituindo o Cadu aqui. Para quem não sabe, são as pessoas responsáveis pelas imagens, né? Exato. Porque é rádio, mas também tem imagem. Nós temos o Paulo Lima Oliveira, que fica na edição do programa. Paulo, obrigada pela edição aí, né? Ele corta quando a gente faz coisa errada. O Leonardo no texto. Leonardo, isso. Um forte abraço para toda a equipe Zane, aí, Vera. Lucas, todo mundo que nos ajuda. Misael, o Ronan, eu preciso... Calma, Vera, calma. Eu queria mandar um beijo também pro Ronan. Eita. Ele mandou beijo mais cedo pra mim, eu tô retribuindo beijo pra ele. Ronan, um beijo, querido. E também pro nosso querido Misael, que tá aqui com a gente todas as segundas. Isso. Misael, companheiro de luta, um abraço e um beijo. Mas, Vera, eu também preciso mandar um beijo para todos os funcionários e funcionárias do Sindiúti. Isso. Todos e todas, não posso esquecer de ninguém. Senão e também da CUT Minas, né? Isso um abraço para todos os funcionários e funcionários da CUT Minas. E aí, em nome dessas pessoas, eu vou cumprimentar também a nossa querida Denise Romano. Sim. Um beijão para Denise e para o Jairo Nogueira. Beijo, Denise. Eu também preciso mandar um beijo para toda a Frente Mineira em defesa dos serviços públicos. Eu vou começar falando deles. Exatamente. E um beijo para toda a nossa categoria, né? Que é de luta e que tá aí quase entrando de férias, sabe, Vera? Quase. Tá ali no horizonte, mas tá longe ainda. Você sabe porque tem muita luta essa semana. Às vésperas do Natal, geralmente chegava essa época do ano, a gente já entrava... Sim. Vera, até ontem que eu fui montar a árvore de Natal na minha casa. E mesmo porque eu tenho uma criança, ontem que eu fui montar. Então, assim, nessa semana, a gente geralmente está nos preparativos do Natal, do Ano Novo, mas não. Nós não estamos ainda. A gente ainda tem muita luta essa semana e eu vim aqui para falar sobre isso. Tá certo. Ô, Marcelo, me conte uma coisa. Parece que o tempo tá diferente, né? Ele passa muito rápido, a gente não vê. Não é? Como diz o bom mineiro, nó. Tá demais. Mas no final do programa, nós ainda vamos mandar mais alguns abraços que faltaram, tá? Mas vamos lá. Você tá aqui hoje conversando com a gente. Nós vamos falar sobre regime de recuperação fiscal. Uma luta, né? Felizmente temos boas notícias. Segura o povo aí, Marcela, aquele seu... É um respiro, aquele seu jeitinho, um respiro, né? Isso. Depois nós temos a aprovação do orçamento. Também do orçamento, aprovação de 2024, do orçamento 2024.
A deputada Beatriz Cerqueira sempre fala que é importante disputar esse disputar o orçamento. Você vai recurso, falar para nós. Isso. E depois nós temos o novo ensino médio. Sim, que Certo? também vai estar em votação essa semana. Por onde você vai começar? Vamos começar pelo regime de recuperação fiscal. Me conta. A gente não tem dito outra coisa nos últimos tempos, né? São 5 anos, sabe, Vera? No. São 5 anos. Eu entro para a direção sindical em 2019. E foi lá que eu conheci sobre o regime de recuperação fiscal. Mas você já é mais velhinha, né? Que eu te vejo há muito tempo. Não, eu educação. estou na educação, mas como diretora sindical, eu entro para o Sindjun de 2019. Mas antes você Parece que eu participava tenho mais muito tempo, da... né? Parece que você estava sempre muito porque engajada, não é? a gente é muito entregue, né? É. E eu digo assim, que eu sempre tive essa pegada progressista, Sim. essa pegada de esquerda. Então, eu sempre tive nessa sensação, nesse ambiente, nessa luta. Porque eu sou professora de história, né, Vera? Ai, E que lindo. não tem como. Então, só que nos últimos meses é que a gente começou a direcionar bem mais a luta contra o regime de recuperação fiscal, que ele entrou na pauta, né, na tramitação na Assembleia Legislativa. Então, foi desde agosto que a gente está num excesso de lutas ao regime. E foi em agosto, no final de julho para o início de agosto, que foi criada a Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos. Ela vai surgir ali. No contexto para discutir os impactos do regime de recuperação fiscal sobre servidores e servidoras, mas principalmente sobre a população de Minas Gerais. Acima de tudo, sobre a vida dos mineiros e das mineiras. Mas aí eu tenho uma notícia para dar. A Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, ela veio para ficar, Vera. Ela veio para ficar, ouvintes. A Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos é uma frente que foi criada para combater o regime de recuperação fiscal, mas agora ela é permanente. Olha que excelente. Ela é daqui para frente. Que ótimo. O que tem acontecido? Então, vou fazer rapidinho um resumo do que é o regime de recuperação fiscal. É um projeto do governo de Minas Gerais, do governo Zema, para pagar uma dívida muito estranha, uma dívida que não teve auditoria sobre ela, uma dívida questionável e uma dívida que aumentou extremamente no governo Zema. É uma dívida que era de 100 bilhões, que passou a 160 bilhões desde que Zema assume o governo em Minas Gerais. Então, isso aí já é um indicativo bem grave. É uma proposta de não pagamento dessa dívida durante 9 anos. E aí o nome e essa proposta até soa como interessante, gente, mas não é. É só o nome que é bonito, não é bom, porque pensa, não é uma dívida que vai desaparecer. Não é uma dívida que vai sumir da vida dos mineiros e mineiras. É uma dívida que vai aumentar. Quando daqui a 9 anos a gente se encontrar novamente com essa dívida, ela não vai estar parada nos 160 bilhões. Ela vai ter aumentado 210 bilhões. Então, ou seja, é você postergar um problema. Sim. Deixar um problema no colo do próximo gestor e, na verdade, deixar um problema para mineiros e mineiras. Esse é o primeiro ponto. Mas que para que Minas entre, faça adesão a esse programa, tem algumas prerrogativas, como ficar 9 anos de congelamento de salário. 9 anos sem reajuste de salário dos servidores e servidoras. E aí, Vera, vale lembrar que o servidor e a servidora pública faz parte do povo. Que o servidor e a servidora pública movimentam a economia dos municípios, do estado, né? Então, se você impacta na vida dessas pessoas, você impacta na vida Geral. da sociedade em geral, mineira. 9 anos sem concurso. Ou seja, 9 anos de precarização dos trabalhadores e das trabalhadoras. De previsão de OS, não é isso? De contrato temporário. E a gente sabe que não é isso que rege a lei. A Constituição. É uma estratégia, né? É uma estratégia. É uma estratégia. Exatamente. É uma escolha de governo. 9 anos de congelamento das nossas carreiras é isso. Só que o que acontece? Nós descobrimos, Vera, desde agosto para cá, que esse projeto do Zema nunca foi sobre a dívida.
nunca foi para solucionar a dívida em Minas Gerais. Eles fazem tudo de caso pensado. Caso pensado, planejado. Por quê, Marcele? Por que você está falando isso? Boa. Porque nos últimos tempos, no último mês, em que essa guerra foi mais acirrada, nós tivemos a entrada. E isso vale lembrar que foi graças à nossa mobilização contundente na Assembleia Legislativa. Sim. Da Frente Mineira, das categorias. E aí eu vou pedir licença às outras categorias, mas para dizer muito obrigada à categoria da educação que ocupou aqueles espaços durante todo esse tempo. Nós tivemos algumas paralisações, algumas greves gerais, mas teve ocupação diária da Assembleia Legislativa. Graças a essa movimentação, teve música criada que virou blusa, né? A gente conseguiu chamar a atenção do governo nacional, do governo, né, do Brasil. E aí a gente vai ter a entrada de 3 agentes. Na verdade, 2. O Rodrigo Pacheco, em conversa com Haddad. E, claro, terceiro, o governo Lula, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 3 agentes. Os 2 fizeram esse encaminhamento. E aí, nessa conversa entre esses 3 agentes, foi dito que poderia haver outra saída. Certo. E aí, a gente ficou super feliz. Mas para o nosso assombramento, para nosso grande susto, a gente viu continuar a tramitação do regime de recuperação fiscal na Assembleia. Então a gente falou, opa, mas peraí, então não é sobre a dívida. Não é sobre a dívida. E aí deixaram os deputados da base do Zema numa situação muito complicada. Porque a gente percebia, Vera, que embora eles, senta e levanta, que a gente chama, né? Senta e levanta para tudo que foi proposto, para que suspendesse, para que aguardasse a tramitação, eles estavam apertados. E prova disso foi quando o regime de recuperação foi para plenário. O que acontece quando vai para plenário? Não teve quórum. Ou seja, o governo não teve deputados suficientes para aprovar o regime de recuperação lá na Assembleia Legislativa. E ainda assim continuou a tramitação. E a gente, extremamente exauridos nessa luta, mas permanecemos ali. Outra apontamento desse jogo do Romeu Zema foi que precisava haver um encaminhamento Ô, Marcele, Sim. só para voltar um pouquinho, foi prorrogado o prazo. Calma, é onde eu quero chegar. Mas teve antes, na Assembleia, teve uma vontade muito grande de que o projeto fosse votado, não teve? Não, é isso que eu estou dizendo. Chegou um ponto que o Bloco Democracia e Luta e também dos deputados de oposição ao regime de recuperação fiscal, eles obstruíram durante todo o tempo. Obstruindo, ganhando tempo, evitando que fosse, né? A gente ficou todo esse tempo obstruindo, pedindo para suspender, suspendia de uma semana para outra, enfim. Só que chegou num ponto, quando isso tudo aconteceu, Vera, quando houve esse processo, esse início de negociação com o governo federal, que aí o bloco de oposição falou, opa, não, então vamos votar. Vamos ver quem são, é a hora da verdade. Vamos colocar agora em pratos limpos, quem são os deputados e as deputadas que são contra o povo mineiro. O povo, e que é a favor do regime, que é a favor do regime. Por quê? Porque aí foi percebendo esse jogo. Outra coisa que nesse momento a gente viu acontecer é porque, vamos lá, mas tem o prazo até o dia 20 de dezembro. Sim. Era o prazo final para que houvesse a adesão, né? Tá. Para que tramitasse na Assembleia essa questão do regime. Então, ficou aquela pressa, foi votado em caráter de urgência, daqui e dali. Ok, não teve quórum. Só que tinha que haver uma ação do governador, que era o seguinte: ô STF, faz favor aí, né, STF? Nós estamos negociando com o governo federal. Estica esse prazo. O STF é o Supremo Tribunal Federal. Isso. Né? Só que isso tinha que partir do governador. E ele não fez Ele não oficiou, gente. Ele não encaminhou esse pedido ao STF. Ele encaminhou um dia antes da dilação do prazo. E depois da pressão. E errado ainda. Ainda errou. E foi errado.
Gente, Aí eu penso, Vera, será que é incompetência desse governo? Não, gente, é um projeto. O Zema queria a todo custo passar esse passar regime. isso. E aí, foi perceptível daqueles deputados que são, Uhum. eu não vou dizer nome, né? Sim. Que são office boys, né, do governo lá. A aflição deles de passar aquilo. Era visível, era nítido no olhar, o desespero, em contrapartida com outros deputados que são da base do Zema que não queriam votar, tanto que não teve quórum. Então, tá provado que nunca foi sobre a dívida. Nunca foi. Bem, e aí quando foi na quarta-feira, no fim do dia, saiu a dilação do prazo. 120 dias. Então agora o projeto volta a ser avaliado na Assembleia em Não, calma. março? Ah, tá. A gente tem a negociação. Aí eu vou dizer o que vai acontecer agora. Tá. O que está acontecendo agora. Primeiro ponto. A gente queria ter derrotado esse regime lá no plenário. Era importante. Era isso. importante. Oxe. Mas isso, gente, essa dilação não deixa de ser uma vitória Com dos certeza. servidores, das servidoras e do povo mineiro. É uma derrota política para o Romeu Zema, Uhum. tá? Lembrando que ele queria a todo custo que esse projeto. passasse. Ah, Marcelo, então a gente ganhou, tá resolvido? Não. A gente tem um prazo maior agora. E a gente tem um agente, né? O governo federal, o senador, o ministro da Fazenda, que estão junto conosco. Inclusive, Vera, Sim. olha que sensacional. Amanhã, a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público tem uma reunião com o Pacheco. A gente tem Olha, uma agenda com o Pacheco amanhã. Em Brasília. a Às frente, 18 horas. a frente cresceu muito, não é? A frente Se mostrou... fortaleceu, né? Lembrando que a frente, gente, são representantes, né? São presidentes e coordenadores dos maiores sindicatos do estado de Minas Gerais. Mas essas pessoas representam a categoria. Educação, Saúde, segurança pública, polícia penal. fazenda, fisco, sabe? Sim. Então, assim, é a categoria mostrando a sua força. A justiça, o pessoal da A justiça CUT, tá lá. né? A CUT, A à CUT, frente de Minas. toda essa organização. Outros sindicatos auxiliaram nesse processo. E movimentos sociais como o MAB, Sim, eu vi o MAB lá o tempo todo o ajudando. Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Correios, que não vão ser diretamente afetados pelo Mas regime, estavam lá mas dando a serão, força, né? Mas serão, porque o impacto na sociedade mineira. E o tempo todo eu vi deputados, e como a deputada Beatriz Cerqueira, né, o professor Cleiton, o próprio Rogério Correia, que é federal, falando que não fossem essa organização, essa junção de vocês, essa união, o projeto poderia passar por lá Vera, tranquilamente, né, foi Marcelo? preponderante. Foi, né? Foi preponderante. Porque, assim, não só porque a gente se mobilizou na ocupação, mas a gente fez também a propagação dessa informação pelo Estado. Eu vi você cercando deputado lá o tempo todo na porta Deixa eu da Assembleia. contar pra Deputado, vocês. deputado, vem cá. A E gente... Foi um trabalho também Foi um trabalho pedagógico, não é? Foi, sem dúvida. De mostrar para os dúvida. deputados. E eu vi sim faz fisco, fazendo conta para lá, conta para cá, mobilizando todos vocês. Teve um trabalho grande. Foi um trabalho 40 grande. dias, Foi né? uma união muito bonita, Foi, né? bacana. Eu falo que se teve uma coisa boa que esse tal de Romeu Zema fez, foi de conseguir unir Essa categoria. as categorias. E, como Do eu disse, funcionalismo, né? daqui pra frente. Isso foi muito bonito de ver. A gente, Agora existe uma categoria, né? A do funcionalismo. a do funcionalismo. E mais, né, Vera? A importância... Foi pedagógico também para os sindicatos e para o funcionalismo perceber o quanto isso impacta na sociedade como um todo. Eu vou dar um exemplo também, porque a gente não falou, que está na prerrogativa do regime de recuperação fiscal, que é as privatizações. Esse é o grande projeto do Romeu Zema. E aí eu sou moradora da região do Planalto do Vila Clóris ali, e eu sou usuária do metrô. E o metrô, a estação do metrô em Belo Horizonte ali no Vila Clóris, ele tem ligação com o shopping estação.
Tanto que tem esse nome, né? Shopping Estação. O shopping surge por causa do metrô ali, que é a última parada, que é na Vilarinho. Ô, gente, o metrô, desde que o metrô foi privatizado, a concessão, né? Sim. Eu só vejo, Vera, piora no serviço, no atendimento. A gente tem ali, porque é o acesso também daquele ponto da Vilarinho ao shopping, né? Então, você Sim. tem acesso àquelas questões do ônibus e do metrô. Tem mais ou menos uns 2 meses que a escada rolante não funciona. Não tem nem para quem reclamar. Outro dia, porque tem 2 escadas rolantes, uma escada normal e um elevador. Outro dia ficou 3 dias sem funcionar o elevador. Eu falei, tá, então uma pessoa com dificuldade de mobilidade faz o quê? Faz o quê? Ou seja, privatizar não é a solução. Gente, não é a solução. E em seguida, eu tô citando o exemplo do metrô, e aí mando um abraço também pro pessoal do Sindicato dos Metroviários, que teve uma luta acirrada contra a privatização. Eu tô usando o exemplo do metrô para a população entender. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas comentando nas redes sociais, ou até quando a gente encontra algumas pessoas na rua, tem que privatizar mesmo. Gente, olha aí o resultado. Os exemplos mais recentes que a gente tem. O que aconteceu com o metrô de Belo Horizonte? A primeira coisa foi o aumento da tarifa. Outro dia, eu e meu filho, a gente veio brincando dentro do metrô, porque tem um som também que vai falando das paradas, né? Sim. Próxima parada, tal. O som tava estragado. E aí o som saía parecendo coisa de filme de terror. Rachado, né? Aí Que a gente chama som meu rachado. filho adora, né, brincar com essas coisas. A gente veio brincando. Mas isso é muito sério. Porque, não teve assim, melhoria, Vera. É só pra gente explicar, Marcelo. O público, ele tem um compromisso social. Sim. Não é? O privado Ele é controlado. Não, né? Ele é controlado. O público é controlado. As pessoas do metrô foram demitidas. Concursadas foram demitidas. Então, é esse o resultado. Por que eu estou dizendo disso? Porque está o carro-chefe, o sonho, o projeto do Romeu Zema é privatizar a Copasa e a CEMIG. E aí, qual que é o projeto? É você precarizar. Ou seja, tornar o serviço cada vez mais ruim. E isso também vai precarizando a vida do trabalhador. Porque se você tem um trabalhador numa escola, se você tem um trabalhador na CEMIG, que vai ver essa precarização da vida dele, da vida funcional, isso vai ter como resultado, óbvio, gente. Isso é claro que você vai ter um problema no atendimento. Ô, Marcelo, assim, uma outra coisa grave é porque o público, ele ali, quando você vê uma empresa como a CEMIG, a Copasa, o próprio metrô, tão bem sucedido, com anos, mais de 50, 60, 70 anos de dinheiro público, estruturando aquele órgão, né, ou aquela empresa. Sim. E de repente passa isso para a iniciativa privada, estalando os dedos, né, muito abaixo do mercado, do que valeria. Um patrimônio que é um bem que está a serviço da sociedade, como nós já falamos. Ou seja, tem perdas diversas, não é? Eu uso um exemplo também, Vera. Você sabe qual que é o restaurante mais seguro para você almoçar em Belo Horizonte? Sim, o do popular, ué. O restaurante popular. E o mais barato, né? Por que ele é o mais seguro, gente? Eu não tô fazendo piada, é verdade. É sério, Porque seríssimo. lá a vigilância sanitária e o controle é muito acirrado. E é de verdade, e é controlado. Exatamente. É extremamente privado, controlado. Né? Então, é por isso que a gente, e aí vem o próximo assunto, né? Sim. A gente tem batido muito nessa questão de defesa do público. Tá. Né? A gente está vivendo uma onda em que as pessoas estão sendo manipuladas na informação por acreditar que privatizar é a solução. Então, recentemente, nós tivemos o metrô. Em São Paulo, Vera, o que aconteceu com as pessoas em São Paulo com aquela chuva. Todo mundo às escuras. Então, assim, resultado da privatização. E eu não vou também deixar de falar do resultado da privatização da Vale. Temos que lembrar. Foram 72 mortes. 272 e 3 mortes. ainda desaparecidos. Gente,
isso é assassino. Foi um crime de assassinato. Sim. Ou seja, resultado de quê? Da privatização. E da ganância. E da ganância extrema. O que a gente está vendo é desesperador. Sim. A gente vê que a disputa é essa. Aí, Romeu Zema, ele favoreceu empresas, grandes empresas, gente. Localiza as empresas que ele favoreceu. Localiza aí, uma pesquisa fácil. Localiza aí. Fácil. Ele favoreceu essas empresas com isenção de impostos, com perdão de dívidas. E, na sequência, ele aumenta os impostos para o povo mineiro. Então, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de um microfone na minha frente... Vale lembrar. Eu tenho que lembrar quem é o governador de Minas Gerais. Quem é... E outro dia ele recebeu uma vaia tão maravilhosa. Gente, foi o projeto... Ele nem conseguiu falar. Nossa, ele gente. Nem conseguiu falar. Ele foi um vídeo, né? O povo não conseguiu ouvir a fala dele. Então, assim, o povo está começando a perceber, Romeu Zema, quem você é. Sim. Porque ele é eleito... É porque a gente está tendo... Nós que somos da comunicação, né, Vera? Sim. A gente fica ainda mais preocupado com a onda de informações inadequadas que estão surgindo. Equivocadas, enfim. E maldosas, né? Existe um projeto de comunicação também do mal, né? Sim. E é um projeto imenso. É um projeto muito bem elaborado. Dizem que são mais de 15 mil grupos de WhatsApp. Só para essa célula do mal. Mas aí, eu fico muito impressionada de ver que, assim, se ele comunica com o empresário, com um grande... Você que tem uma lojinha no bairro, não tô falando de você. Não. Você que tá com o Jeep Renegades financiado também, não tô falando de você. Você que é um grande empresário, você que tem grandes fortunas, que nem escuta a rádio, né? Tem frota de veículos, né? Não é um esse veículo, pessoal, tem frota. ok ele comunicar com esse pessoal. Porque ele tá governando para esse pessoal. Mas o pessoal que tá pegando ônibus lotado, que tá usando o metrô, que não é funcionário público é difícil, às vezes. Né? Às Ô, vezes Vera, é muito impressionante o que a gente está assistindo. Essa semana aconteceu um fato e eu fiquei muito preocupada com a comunicação. A gente fez uma manifestação contra os deputados que estão a favor do regime de recuperação fiscal, denunciando esses deputados numa região aqui de Belo Horizonte, na região noroeste. E aí, uma pessoa foi desrespeitosa conosco. O que ela disse? Me chamou de vagabunda. Que isso, Marcelo? Com o microfone. E aí, eu falei, peraí. Você tá chamando professora de vagabunda? Policial? Porque todos da frente estavam nessa manifestação. Enfermeira? Houve... E eu entendo quem tá desempregado, eu entendo quem tá com subemprego... É mesmo desesperador. Mas o funcionário público, gente, ele tem algumas prerrogativas do cargo, né? Tipo, de conseguir se manter ali, né? Para ser demitido, ele tem que passar por um processo administrativo, enfim. Mas a gente tá com a vida precarizada. Muito precarizada. Isso não significa que nós somos privilegiados e privilegiadas. Sim. Chamar uma cantineira que faz a merenda da escola, que limpa a escola, que até pouco tempo atrás estava recebendo menos de um salário mínimo de privilegiada, isso é criminoso. É criminoso. A enfermeira que está trabalhando no posto de saúde, que está salvando vidas, que está com uma vida precarizada, chamar ela de vagabunda também, isso é criminoso. Dizer que ela é privilegiada. O policial, gente, policial civil, a gente esteve numa delegacia outro dia e a gente vê a precarização do trabalho dessas pessoas. Então, tudo isso é muito sério. Para chamar essas pessoas de privilegiadas ou vagabundas, isso não é real. E quando a gente, da Frente Mineira em Defesa do Serviço Público, luta por melhores condições de trabalho, por reajuste salarial, estamos defendendo sim a nossa vida funcional. Mas, de novo, quando nós, trabalhadores do serviço público, somos valorizados, a gente vê isso reverter no atendimento.
Sim. Quando a gente tem um reajuste que é o reajuste adequado, o reajuste devido, a gente vê isso reverter na economia. Então, quando a gente defende o serviço público, a gente defende a sociedade mineira. É muito importante que as pessoas tenham a informação correta. E entender que quando Romeu Zema ele é eleito como o não político, quando é eleito o não político, ele se desfora desse sistema. Sim. E aí ele é eleito com esse discurso. Eu já sou rico, eu sou empresário. É isso, gente. Ele é rico e ele é empresário. E é nessa lógica que ele vai trabalhar. E é nessa lógica que a gente tem que ficar atento, Atentos porque e atentas, a política ela interfere nas nossas vidas. Total. Totalmente, Em né? tudo. Principalmente aí de quem está no serviço público, passa tudo por lá. Em tudo. Então, esse discurso. Engraçado, né, Marcelo? Se eu não quero ser político, se eu não gosto de política, o que eu estou fazendo na política? A política, antes de tudo, ela se pressupõe que a pessoa precisa gostar da Sim. política. Precisa ser um ser político, né? A gente teve um programa específico aqui, Vera, Sim. falando sobre o ensino médio. O Foi novo mesmo. ensino médio. E aí a gente conseguiu uma vitória, né? O presidente Lula, ele suspendeu a implementação do novo ensino médio, mas aí vale lembrar que as escolas continuaram tendo a vida normal, né? O ensino médio acontecendo, mas o que foi suspenso foi a implementação, a continuidade daquele projeto que a gente viu quão ele era danoso para toda a juventude, para toda a população, para a sociedade brasileira. E aí, começou agora em outubro a tramitar um novo texto. Ele tramitou em caráter de urgência, ele precisava do prazo para votar até esse mês agora, e amanhã ele vai entrar na votação. Então, nesse dia 19. Isso certo? é o PL 5230 de 2023. É o PL que trata da nova proposta de modificação, da proposta de modificação do projeto do novo ensino médio. O que acontece? Ele entrou em tramitação dia 24 de outubro. O texto atual, vou trazer algumas mudanças. O que o texto atual trazia e que deixava a gente muito preocupada e preocupada é com relação aos itinerários, os itinerários formativos. A gente via aquilo como um grande engodo, e era, sabe, Vera? O que são os itinerários formativos? Eu vou explicar. O que a gente tem? A gente tem as aulas, que são as aulas obrigatórias, matemática, português. E aí estava previsto o seguinte no texto original. São 3.000 horas-aulas. Sim. Dessas 3.000 horas, eram 1.800 horas de matérias, conteúdos obrigatórios, né? Matemática, português, isso. Aquilo que rege e as pessoas precisam para suas formações, né? Sim. E 1.200 horas de itinerários formativos. Ô, Vera, tinha de tudo. Tinha como fazer brigadeiro gourmet... Olha, até gente, a questão das tecnologias. Só que você chegava numa escola que tinha lá a previsão de 1.200 horas de tecnologias, só que a escola não tinha estrutura para isso. Então, ou seja, a gente percebeu o quão danoso era isso, a grande falácia dessa proposta e os resultados que isso traria, né? Sim. A gente teria adolescentes, jovens, saindo do ensino médio extremamente incapacitados, a verdade é essa, para o mercado de trabalho. E lembrando que eles precisam disputar ainda uma vaga pelo Enem. E aí, seja, exatamente, eles iam competir com escolas privadas em que esses conteúdos estavam sendo dados, né, de forma normal. Não teve prejuízo das matérias que a gente chama de obrigatórias. E para aquelas que são os itinerários formativos, tinha toda uma estrutura para aquilo. Então, é um sistema muito injusto. Qual que é a proposta do novo texto que vai ser votado amanhã? E por isso que a gente precisa se mobilizar. Sim. A partir das 14 horas, a gente tem uma movimentação acontecendo no Congresso. O novo texto prevê 3.000 horas, mas dessas 3.000 horas, 2.400 são para as matérias obrigatórias. Melhorou. E 600 razoavelmente. horas de itinerários formativos. Melhorou
Muito. Virou outra Melhorou proposta. Outra muito. Então, proposta, a proposta mudou muito. Outra coisa que a gente viu que estava deixando a gente também muito preocupado era com relação às aulas à distância, né? Sim. Previa isso no texto original, no texto antigo. Só que agora fica proibido as aulas à distância para a educação básica. A educação básica. E para o ensino técnico, fica proibido a educação. Isso é uma vitória. Nossa Senhora. E para o ensino técnico, apenas 20%. Tá? Pois é. Então, isso é um ganho. Sim. E aí, é importante, eu lembro que lá, quando a gente conversou sobre o ensino médio, que a gente estava falando agora, fica esse texto antigo, que tá vindo lá do Temer, né, gente? Não é Ou de seja, agora, não. pós-golpe. A gente vê a tendência a se formar uma mão de obra precarizada. A mão de obra que vai aceitar o subemprego. A mão de obra... Isso é um projeto, gente. Então, vencer esse projeto amanhã é uma necessidade. E esse projeto, Vera, a gente denunciou quando fizemos um programa específico sobre isso, e vou falar de novo. É um projeto que não ouviu quem está dentro da escola. Não ouviu os docentes, não ouviu os alunos e alunas. Foi um projeto que ouviu empresários, tá? Então, isso tem que ser ressaltado. Bem, o que mais que esse novo projeto prevê? Antes, gente, lá no texto, previa a inclusão de profissionais com notório saber. Olha só. Olha só. Então, isso fica proibido também. Então, é uma grande vitória. A gente precisa se mobilizar. Amanhã. Mas eu não tenho como ir a Brasília. Gente, quem que você votou para deputado federal? Boa pergunta. Você lembra? Tem que eu sei lembrar, quem eu né? votei. Tem que E eu lembrar. sei que ele tem nos representado. E aí, eu posso falar em quem eu votei? Uai, Que tá lá? poder Não, não pode, vamos falar, né? não. Mas aí, acho você, que você que tá nos ouvindo agora, lembra no deputado ou na deputada que você elegeu? Mas o meu não foi eleito. Ok. Quem que você tem acompanhado? Quem que você acha que te representa melhor nos últimos tempos lá no Congresso? Cobra dele, vai na rede social dele. Cobra dele agora, começa a cobrar agora. E amanhã, fique atento, porque eu vou fazer um resgate. Tem o Twitter, tem Tem o Instagram, isso. Facebook. Você Eu vou pode se fazer um manifestar de resgate, tudo quanto é velho, jeito. do Fundeb. Foi uma luta e tanto, Em né? plena pandemia, nós corremos o risco em 2020 de perder o Fundeb. E só não perdeu por causa Por causa da luta. mobilização. Da mobilização. E foi uma mobilização digital. Sim. Foi uma mobilização maciça. Era tuitaço o tempo todo. Exatamente. E aí a gente conseguiu o Fundeb permanente. Vale lembrar dessa luta, tá? Vale sim. A gente vai ter gente nossa lá sim em Brasília. A gente vai ajudar na mobilização junto à CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Mas é importante que todo mundo se aproprie dessa discussão e que participe dessa mobilização de alguma forma. Porque, gente, é muito importante. Tudo tem uma consequência na sociedade. Então, se você defende o ensino médio precarizado do jeito que está, você está defendendo que, no futuro, seus filhos ou os filhos dessa sociedade serão precarizados, que é a grande massa. E, de novo, a gente vai ter aquela estrutura antiga. Eu sou professora de história, né? Sim. Em que quem é que ascendia na sociedade? O filho do dono da fazenda, o filho do empresário, que tinha condições de fazer uma faculdade. Mas vamos lembrar de onde isso surge, né? Lá no outro governo Lula, em que nós ocupamos as faculdades, as universidades. Foi um movimento Pretos tão e intenso, pobres ocuparam esse lugar. Sim. E aí incomodou a classe média, que a classe média quer ter... classe média alta? Pode falar, né? Pode. Ela quer esse espaço só para ela. Então, gente, a gente precisa pensar de novo na música que a gente ouviu. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. A gente precisa cuidar do coletivo. Exatamente. Ô, Marcele, a gente está recebendo aqui, através dos nossos estúdios, questionamentos e algumas pessoas falando aí dos trilhos, né?
que o governador tem falado, a propaganda dele diz, inclusive aí nas veículos de televisão, alguns citando aqui algumas TVs, veiculando que ele fala que coloca Minas nos trilhos. O povo está falando aqui que é o povo que está nos trilhos e com o trem chegando para passar por cima. É assim que está acontecendo. Sabe? Gente, a gente está recebendo aqui, lembrando, vou falar sobre isso. Incomodou também, né, Misael? O fato dos aeroportos terem virado rodoviárias. Isso incomodou demais, gente. Incomodou tanto. Mais incomodou, né? Que o povo não pode andar de avião, não. Incomodou demais. Mas nós estamos voltando a ocupar. Adoro. Aeroporto vai voltar a ser rodoviária, sim. Tá? Boa. Porque a gente vai mudar isso aí. Porque, graças a Deus, a gente tem um governo federal diferente agora. Mas aí, Vera, falando sobre o trem, outro dia eu ouvi a Denise fazer um comentário, eu falei, é isso mesmo. O Romeu Zema, ele se apropriou da linguagem mineira. O mineirias, né? Ele se apropriou dos símbolos de Minas Gerais. Com certeza. Do trem. Porque o trem, em Minas Gerais, ele tem uma simbologia para lá das ferrovias, para lá do transporte, né? Será que se ele viu um vagão, uma locomotiva, ele vai reconhecer? Porque a Adélia Prado não conhece, não. O trem tem um valor afetivo em Minas Gerais, porque tudo nosso é trem. Pega o trem pra mim. Você vai no trem? Isso. O trem tem significado pra trem de comer, trem de sair, trem de vestir. Né? Trem é tudo pra nós, né? Até trem de namorar, pingar no né? olho, trem você de olha pra tomar. uma pessoa que você quer namorar, trem bonito. Trem bonito, isso. Trem feio também. O trem é pra tudo, gente. Então, assim, ele se apropriou dessa linguagem simples. Aí vamos lembrar dele, Vera, fazendo TikTok, fazendo vídeo no Instagram, lavando a própria louça, falando com aquela fala, né, arrastada, como se fosse um homem simples, um homem do povo. E o saláriozinho gente, dele? aumentou o salário em 300%, né? O golpe tá aí, cai quem quer. E aí, quando ele se apropria disso, ele fala que Minas está nos trilhos. E aí nós fizemos um trem, sabe, Vera? Um trem todo desgovernado. E colocamos esse trem lá na Assembleia. E ele fez um sucesso danado. Eu vi. Porque é isso, né? A gente precisa dizer que não tá, não. O trem tá fora dos trilhos. Ele tá tirando o nosso trem do lugar. O nosso trem não tá andando, tá? Então, Zema, a gente tá aqui para te denunciar. E aí eu vou aproveitar, Vera, para dizer da outra luta. Então, a gente já falou da luta do regime de recuperação fiscal, que permanece. Agora a gente tem uma agenda amanhã, às 18 horas, com o senador, para que a gente acompanhe a tramitação. Tem que participar dessa negociação. Tem que participar. Amanhã também, a partir das 14 horas, a gente tem a votação do novo ensino médio, do projeto que modifica o novo ensino médio, que foi apresentado lá no governo Temer. Muito importante que a gente se aproprie dessa informação, que a gente participe dessa mobilização. E amanhã também nós temos uma votação lá no plenário, da LOA. E também eu tenho que colar aqui, PPAG. Vamos explicar o que é isso. Então, PPAG é o Plano Plurianual de Ação Governamental. E o LOA é Lei Orçamentária Anual. Então, gente, resumindo para vocês. Isso trata do orçamento para o ano que vem. O que o governo vai fazer com o dinheiro em caixa? É disso que nós estamos falando, tá? Então, são 2 projetos. O PPAG é o 1496 de 2023. E a gente tem deputada lá, sabia, Vera? A gente tem deputada lá. Além do Bloco Democracia e Luta. Eleita pela educação, nós né? temos uma deputada. A gente tem um mandato. Aí é tão bom ter um mandato e ter uma pessoa competente, brilhante. Que entende as dores, né? Beatriz Cerqueira tem sido eu tenho rezado para ela toda noite para ela dar conta, porque ela tem sido uma guerreira em defesa não só a gente gritava assim. É a salvação do funcionalismo. A gente cantava assim: Bia, guerreira da educação mineira. Mudou, gente. Bia, guerreira do povo mineiro. Mudou, porque agora ela abrange muitas lutas, mas não abandona a educação. Sim, ela está sempre pautando as nossas questões. Então, aproveitar para mandar um forte abraço para Beatriz, um beijo, muito obrigada por existir. Eu sempre falo isso para ela. Sim. Então, a Bia propôs algumas emendas.
E a gente precisa, a partir de amanhã, ficar atento também à votação dessas emendas. Então, vamos explicar. São muitas, mas eu vou explicar as que vão diretamente no nosso coração. Tá? Tô controlando o tempo. Tá. Olha só. Primeira, a emenda do PPA. Vou falar do PPAG primeiro. 1496. A emenda 22. Uhum. Exclusão da ação do projeto Somar. Para quem não lembra, projeto Isso é Somar é aquele da importantíssimo. privatização de escolas estaduais do ensino Por falar médio em em Minas privatização, Gerais. tem perguntinha que você me lembra, tá? Tá bom. Gente, projeto Somar estão 3 escolas. Existe a previsão de aumento para 30 ano que vem. Então, a gente tem essa emenda importantíssima da deputada Beatriz Cerqueira. A 22, grava aí, 22. Tá. Emenda 25. Exclusão da ação dos projetos mãos dadas. Mão dada com capeta, desculpa. Mas não dá mão para ninguém. O gente, o rádio permite essas Gente, nossas... desculpa. Mas Perus, porque a gente tem emoção aqui dentro, né? Sim, É um coração pode. que É um pulsa, coração um coração que pulsa, se né? revolta. E o capeta existe? Existe. Fazer o quê? E aí, o Zema vem com esses nomes bonitos, Projeto Somar, Projeto Mãos Dadas, para poder mascarar o projeto de precarização do Sim. trabalhador e da trabalhadora e da educação em Minas Gerais. Ele quer privatizar tudo, gente. Uhum. E aí, a municipalização, né? Sim. Quer transferir a responsabilidade do Estado para o município. E o que acontece, Vera? O município não vai conseguir abarcar essas matrículas e a gente vai ver a precarização, né? Em voga. Esse é o... Então, falei do 22, Falou do 22, que é o Somar. uhum. O 25, que é do Mãos Dadas. E o 21 é a exclusão da ação que permite PPPs na educação. O que é PPPs? Boa. Parceria público-privada. Ou seja, a gente está percebendo que a Beatriz Cerqueira tenta emendas para barrar o processo de privatização dentro da educação. Sim. O projeto Somar e as PPPs são esses projetos que estão diretamente ligados a isso. A municipalização Tem é até aquela uma- coisa da precarização. Sim. Tem até uma brincadeirinha, isso não é PPP não, tem um outro nome, que é a entrega do privado, Eu esqueci, do público tem pro mesmo. privado, Tem né? mesmo, tem uma piadinha com É. isso aí. É PPs, entrega do público para o privado, É uma coisa assim. né? Então, gente, ficar atento amanhã nessa tramitação. Agora eu vou falar da LOA. Ah, ainda tem mais, hein? A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, Só para voltar na privatização, pode falar. tem aqui um ouvinte, né? É o de Neves, de Ribeirão das Neves, o Rubens, ele continua aqui para nós. Olha, muito obrigada. Gostei quando vocês disseram que o intuito do governador é privatizar a Copasa, Isso. a CEMIG, os cabos eleitorais do governador que trabalham na Rádio 98. É um ouvinte, então eu posso falar, viu, gente? Defendem essa atitude dele. Parabéns pelo programa, sempre que posso eu escuto. Ah, muito obrigada, meu querido Rubens. Olha, Ô, que feliz. Rubens. Tem o Ricardo também, o Ricardo Souza. Ele é lá do bairro São Geraldo. Ele mandou pra gente aqui mais cedo justamente sobre a privatização e dizendo assim: Zema está dando um tiro no pé com a privatização. Ele tá Esse é mesmo, Ricardo, viu? né? É Ricardo Souza, do São Geraldo, em Belo Horizonte, falando também, criticando aí a postura da privatização. O mineiro, ele gosta das empresas públicas, gente. Ele honra o patrimônio que ele construiu e ajudou a construir. Então, tanto o Ricardo quanto o Rubens aqui falando de privatização estão certíssimos. É um calcanhar de Aquiles na conta desse governador. Rubens, tiro no pé, não O sei. Ricardo que falou tirou no pé. Ai, desculpa, o Rubens falou da 98. Da 90. Foi o Rubens, tá, gente? Devida Vênia. Devido a ver. Com a Devida Vênia, quem falou foi o Rubens. Rubens, o que acontece? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem pouquíssimas mídias que são livres. Sim. Né? Aqui é um espaço que a gente é livre para falar sobre essas questões e denunciar. Tem empresas de rádio, de televisão, de jornal, que estão totalmente vinculadas a esse empresariado. Então, vamos lá. Se o Romeu Zema, ele governa para o empresariado, eu estou falando de grandes empresas, de novo. Sim. Você que tem uma lojinha, não é para você, não. Para os grandes empresários, e esses grandes empresários financiam essas empresas de mídia, infelizmente, a gente vai ter... Essas empresas, é daí né? que vem essa comunicação falha, né? Exatamente. Enfim.
Mas a gente mantém aqui uma comunicação livre e Isso, progressista. popular, progressista e Popular e trabalhadora. progressista. Agora, sobre o tiro no pé do Ricardo, eu acho assim, Ricardo, ele maquiou muito bem, para nós não, mas para algumas pessoas, tanto que ele foi reeleito em primeiro turno, essa questão dele ser o outsider, dele ser o não político, novo né? da O política. novo e tal. Só que aí ele dobrou a aposta no novo mandato e tá aí, né? Ele disse que ele não tinha salário no mandato anterior. Aham. E aí foi só voltar agora pro novo mandato e aumentou em 300%. Ou seja, em um ano ele já resolveu a questão Aqui. de ter ficado 4 anos sem Lá na salário. Assembleia, se vocês buscarem por aí, vocês vão encontrar um momento lá em que os deputados do bloco Democracia, e Luta falando da quantidade investida, gente, em Ai, né, gente, croissant. Olha, leite condensado o também, deputado professor tu- Cleiton, você ele viu? levantou uma questão muito que ele séria. tá gastando. Gente, São milhões. cuidado. Tá quase na hora do almoço, É. talvez dê indigestão. Ele tá gastando R$1.000 todo dia com própria alimentação. E- Vera, quem come R$1.000 por dia? Com a própria alimentação. Pelo amor de Deus. E olha Aí- que ele faz o pãozinho de queijo, Ah, né? Na gente, casa dele, me né? poupe, Na cozinha né? dele, Enfim. ele cozinha. Deixa eu Você viu complementar isso? aqui. Pois É é, um gente. absurdo. Amanhã também a LOA, gente, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, Vamos lá. 1497 é a lei 2023. A Bia também apresentou a emenda 300, que autoriza o Estado a utilizar o saldo remanescente do MDE, Importantíssimo, que né? é aquele, né, aquela Sim. questão do fim de consórcio e tal, para conseguir atingir os 25% de valorização dos profissionais da educação. A emenda 301 autoriza o Estado a efetuar o rateio do Fundeb. Uau. Tem dinheiro, milhões, Isso. bilhões em caixa. E Bilhões. cadê o rateio, né? Cadê o dinheiro da educação? E aí, vale lembrar, Vera, que dia 28, você da educação que está ansioso para saber cadê o rateio, porque parece que o município de Belo Horizonte vai dar, Sim. acho que Ribeirão das Neves vai ratear ali R$1.000, uma coisa assim. E a gente não sabe ainda do governo de Minas Gerais. Seguinte, se ele não der o rateio, é porque ele não quer, porque tem dinheiro. Tem E a dinheiro gente e tem uma muito reunião dinheiro. dia 28 com a CEPLAG Para poder para definir conversar isso. sobre isso. Mas Tá. a gente meio que já sabe a resposta, né? Tá. Então, isso tudo é autorizativa. Autoriza também, aí a outra emenda, 302. Autoriza, olha como essa emenda é importante, gente. Autoriza a diminuição das isenções fiscais para o pagamento do piso nacional salarial. Uhum. Então, ou seja, ele fez lá a isenção de impostos, então vamos reduzir essa isenção, né? Sim. Se você é grande empresário, se você produz riqueza, vão pagar imposto devido. E por último, não menos importante, a emenda 306, que impede, é uma emenda de impedir a OS na educação básica. Opa, Então, essa é perceba. importantíssima. É muita luta importante, Marcelo. Muita. Então Todas amanhã, são Vera, importantes, amanhã, a luta não terminou. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, você já tá de férias? Eu dei uma risada. sim. Oh, que férias. Férias? Não, Amanhã... Nem férias, dia santo, nem feriado, não tivemos nada, né? Tudo na luta. Amanhã, o que a gente teve com o regime de recuperação fiscal foi um respiro, mas amanhã Sim. tem luta, porque a gente precisa disputar o orçamento na Assembleia Legislativa. Então, tá Falou acabando tudo? o horário. Falamos tudo, né? Eu queria, Vera, Sim. agradecer imensamente a você, ouvinte, que nos ouviu durante essa manhã, você que vai nos ouvir depois no Spotify, que vai nos ouvir e nos ver no YouTube. Agradecer a sua audiência, agradecer a sua atenção e, de novo, pedir que vocês se somem a nós nessa luta, que é nossa luta. É uma luta Certeza. pelo Estado de Minas Gerais. Então, vamos ficar atentos na nossa agenda aí. Forte abraço para todas as pessoas que eu falei no início, eu fortaleço aqui. Sim. Muito obrigada e a gente segue Olha, firme na luta. Sim, muita gente que passou aqui pelo nosso programa, né? Que tem passado pelo nosso programa, a gente quer deixar abraço. E eu queria destacar, além da Beatriz Cerqueira, nosso deputado Jairo Nogueira, Sim, que falei esteve dele, muito, Denise isso, Romano, muito aqui conosco, o Paulo Henrique, Paulo querido, Santos Fonseca teve muito aqui. E dizer a todos vocês que é isso, a vida segue. O Paulo hoje a ele luta está encabeçando continua. uma coordenação muito complicada também, Sim, sabe? Que é dos movimentos ambiental, né? sociais e ambiental. Então, assim, é muita luta para ele também. Então, agradecer. Sim. E eu queria aproveitar para desejar um Feliz Natal, né, gente? Já, Feliz Natal, gente. Feliz E Natal o pra todo 2024 de
Fica você pro quer mais próximo que é em programa. Mas 2024, hein, Márcia? ai, eu quero começar. coletividade. É. Porque pensa, Vera, se a gente tiver E um direitos senso, iguais, né? se vier para nós no Natal uma caixinha de coletividade para cada um inserir dentro de si, Olha só. mundo vai mudar. Vai mudar. A gente vai solucionar quase todos os nossos problemas. Então eu desejo a vocês um Feliz Natal de coletividade. Ai, que lindo. Então, pessoal, olha, aquele abraço carinhoso e é aquilo, né? Estamos juntos e misturados e misturadas. E apesar do Romeu Zema, amanhã vai ser outro dia. Vai